Foi tudo de uma só penada. No sábado, o Expresso deu a notícia de que o Governo trocou as voltas à geringonça, decidindo fasear o fim das taxas moderadoras. Na segunda-feira, Carlos César afirmou que o Bloco de Esquerda não manda no país e deixou um alerta aos eleitores. Se dependesse do PCP e do Bloco de Esquerda, o país estaria assim. Não permitindo aventuras orçamentais que nos levariam ao colapso dos meios financeiros, à insustentabilidade e à desconfiança internacional e ao regresso de caminhos de penúria em que vivemos nos anos anteriores. E pelo meio, na Assembleia, os socialistas começaram a negociar com o PSD as leis mais importantes do final da legislatura, incluindo a Lei de Bases da Saúde. Assim dito, parece que há namoro à vista entre PS e PSD. Ou será só o início de uma viagem pela campanha eleitoral? Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já ao programa da TAP para empresas em tapcorporate.com. Seja bem-vindo à Comissão Política desta semana, que gravamos pela manhã de quarta-feira. Hoje discutimos este clima de fim de festa da geringonça com o Filipe Santos Costa, acabado de regressar das Jornadas Parlamentares Socialistas. Olá, Filipe. Também com a Rosa Pedroso Lima, especialista em esquerdas e respectivos herdeiros. Olá, Rosa. Olá. E com a Ângela Silva, que terá o papel de olhar para isto tudo de uma cadeira presidencial e mais à direita. Olá, Ângela, e obrigado por te juntares. Olá, bom dia. Eu sou o David Inês e tentarei que tudo isto funcione até ao fim. Vá, será pouco mais de meia hora e esta mesa não se perspectivam nem promessas, nem eleições. Filipe, nas jornadas do PS ouviste Carlos César malhar na esquerda e António Costa a malhar um bocadinho na direita. Quem é que ganhou no concurso dos aplausos? Olha, a memória que eu tenho é que perderam os dois. Sabes que uma coisa que me impressionou bastante foi a falta de entusiasmo daquelas jornadas parlamentares. Repara, o Carlos César no discurso de terça-feira de manhã, portanto, na sessão de encerramento das jornadas parlamentares, estava a ser ouvido, eu contei-os, por 48 deputados e um secretário de Estado. Eles já não são muitos, na verdade. Eles são 86, ou seja, estava ali pouco mais de metade. Houve, aliás, um momento em que o Carlos César, na segunda-feira à noite, pediu, eu lembro-me da expressão, porque a expressão contrastou com a realidade, pediu um vibrante aplauso ao líder do PS, António Costa. E houve um aplauso, mas vibrante não foi. Ou seja, tudo aquilo é muito fim de ciclo. Foram umas jornadas de fim de ciclo, quase sem programa, em que os deputados ficaram ali numa bolha de país cor-de-rosa, que não olhou para nada do que possam ser temas politicamente quentes. E repara, eu explico, as jornadas parlamentares foram em Viseu e em Viseu há alguns bons exemplos daquilo que temos estado a discutir da agenda de políticas públicas nas últimas semanas, nos últimos meses. Em Viseu há um hospital, o Centro Hospitalar Tondela Viseu. E uma promessa de reconstruir ou há anos que está à espera da construção do alargamento das urgências. Continua adiado, mas agora sim, vai fazer-se. No mês passado, houve demissões de todos os chefes de equipa de medicina interna do hospital, que é o mesmo que se passa pelos hospitais todos do país. Demissões de chefes de equipa foram uma centena. Porque não têm condições para trabalhar, porque não há condições para trabalhar. O serviço de oncologia estava em ruptura há anos, há meses que se falava dessa ruptura anunciada, até que fechou no mês passado, e os doentes de oncologia de Viseu vão fazer os tratamentos a Coimbra, percorrendo o IP3. Aí está o outro bom assunto de que se podia ter falado nas jornadas parlamentares do PS em Viseu. As infraestruturas, os transportes, a mobilidade, o IP3. Bom, a única coisa que tinham para dizer é que vão começar as obras. Ou seja, havia ali até um concentrado interessante das políticas públicas em que o Governo falhou, por incapacidade de gestão, ou por aperto orçamental, ou por incapacidade de antecipação de problemas, porque o que se passa naquele hospital passa-se nos hospitais quase todos, os problemas arrastam-se até o momento da ruptura, o que se passa no IP3 passa-se com boa parte daquilo que é a mobilidade no nosso país, mas não,
preferiram visitar empresas de turismo, que correm bem, empresas vinícolas, que correm bem, empresas de fruta, que estão a exportar. Acho isso ótimo, mas isto tem um ar de bolha e de negação da realidade tão evidente que foi bastante impressionante. Olha, sobre o IP3, deixa-me só dizer uma coisa, era realmente delicioso falar do IP3, porque ainda por cima esta semana ficou-se a saber que o Pedro Nuno Santos, que é o novo Ministro das Infraestruturas, vai se reunir com os autarcas da região no dia 5 e a frase delibertada pelo gabinete dele é de que o Ministro está a estudar com as infraestruturas de Portugal a estabilização dos calendários, ou seja, o calendário derrapou. Pedro Marques tinha anunciado o final da obra para 2022 e agora o Pedro Nuno Santos está a tentar estabilizar o calendário. Portanto, já ficamos a saber que em 2022 não vai acontecer. Era um bom tema, Filipe, tens razão. Mas talvez não seja propriamente uma coincidência essa redefinição de calendário, estabilização de calendário, tendo em conta as jornadas parlamentares do PS em Viseu. A minha pergunta, Filipe, se é que é possível ter uma leitura sobre esses fracos aplausos, os dois perderam, como tu disseste, se há algum desconforto relativamente a este, não sabe muito bem que caminho é que o PS vai ter, ou se é só uma consequência natural de nós estamos aqui a fazer cenário? David, para ser muito honesto, o único desconforto que eu notei entre os deputados do PS foi entre aqueles que não têm a certeza se têm lugar garantido como candidato. Os que têm a certeza estão confortáveis com o que houver e os que sabem que vão sair estão de saída e, portanto, não há muito mais conversa. Porque é disso que se fala realmente. É quem fica, quem sai. Que políticas se fazem? Não houve uma crítica. Houve uma ressalva interessante nas poucas intervenções de deputados que não os vice-presidentes do grupo parlamentar que foram chamados para a mesa para fazer o balanço. Aquilo foi uma coisa surreal, porque basicamente no único painel de discussão, isto é um exagero de linguagem, mas no único painel com intervenções foram chamados vice-presidentes da bancada para fazerem o balanço do trabalho feito. E, basicamente, houve vários vice-presidentes a debitar vários números que demonstram a excelência da governação, mesmo em áreas como a saúde, mesmo em áreas como a segurança social, onde se passam meses, às vezes um ano, para as pessoas começarem a receber pensões, tudo isso. Até que o último vice-presidente que falou, que foi o Fernando Rocha Andrade, disse uma coisa tão evidente que foi bastante desconcertante pelo óbvio, que é estamos todos fartos de ouvir os mesmos números, portanto eu não vou debitar números. Pronto, vá lá, houve alguém que disse qualquer coisa que estavam todos a pensar. Porque aquilo é propaganda, é spin, é o quê? Agora, havia muito uma sensação de arrogância e de autossuficiência. E isso é a consequência, digamos assim, de 3 certezas e de uma dúvida. A primeira certeza é a certeza de que o PS ganha as eleições. A segunda certeza é de que não há governo possível sem o PS. Desta vez, o segundo não vai poder fazer uma maioria alternativa. E a terceira certeza é que só o PS pode escolher os parceiros que quiser, seja à esquerda, seja à direita. E isso só é possível depois desta experiência, desta legislatura, e só é possível porque à direita existe Rui Rio no PSD. Estas são as certezas. A dúvida é óbvia, é a dúvida se o PS sozinho chegará para governar. Mas o ponto é as eleições europeias reavivaram essa expectativa. E acenderam essa E esperança. por isso Carlos César faz aquele discurso óbvio em que não usou a expressão maioria absoluta, nem precisava de usar, mas faz aquele discurso em que pede mais força para o PS poder governar sem bloqueios, sem constantes dificuldades e sem inércias, que depois Jerónimo de Sousa veio traduzir, dizendo eles querem a maioria absoluta para não terem que prestar contas a ninguém. Falas, aliás, de arrogância, eu acho que a expressão bloqueio não era usada desde o tempo de Cavaco. De facto, Carlos César recuperou a ideia de que o Bloco e o PC são forças de bloqueio. Isso é a maior pantofada que se pode dar em 2 partidos que sustentaram o governo durante 4 anos. E aquilo é extraordinário. Força de bloqueio, quer dizer, é um travão a que se possa fazer algo daquilo que o país precisa. Portanto, eu francamente acho que essa expressão é incrível. Ele só faltou repetir a outra frase do Cavaco, que é deixem-nos trabalhar. Deixem-nos trabalhar, mas É atenção, para isso que ele vai pedir votos. mas quando ele diz que queremos ter força para governar sem inércias e sem dificuldades, sem constantes dificuldades, no fundo o que está a dizer é deixem-nos trabalhar. E a maneira como ele resume
este apoio de 4 anos. Agora estão a chegar ao cavaquismo. A maneira como ele resume estes 4 anos de geringonça, ok, tivemos a ajuda de 2 partidos à esquerda, foi um gosto termos a ajuda de 2 partidos à esquerda, porém, e este é o acrescento deste final de legislatura, porém, nós fazemos as maiorias necessárias em cada momento para a boa governação. Esta é a mensagem. A frase de Carlos César é: procuramos nestes 4 anos as maiorias necessárias para o prosseguimento das melhores políticas. Ou seja, o PS, porque o deixam, coloca-se como, de facto, o centro do regime, e aquilo que podia ser um embaraço, que é, muitas vezes, não ter maioria à esquerda e ter que ir negociar à direita, por exemplo, a Lei de Bases da Saúde, que vamos falar a seguir, toda a negociação foi feita à esquerda, isso falha e de repente viram-se para a direita. Isto em circunstâncias normais seria um embaraço, seria um falhanço político. Eles transformam isto em croquetes e fazem disto uma mais-valia do PS, porque se à esquerda há partidarite, vamos procurar à direita se há quem esteja interessado no bem do país. Filipe, deixa-me passar à Rosa. Rosa, o Carlos César disse qualquer coisa como foi um gosto, e para a esquerda foi um gosto. Foi um desgosto, mas acho que já a esquerda não tem ilusões. Eu só queria dizer falar um bocadinho destas jornadas parlamentares e do palco que o PS e o Primeiro-Ministro estão a usar e abusar nesta altura para fazer campanha a todo o gás. E estas jornadas parlamentares, a 15 dias do encerramento dos trabalhos do Parlamento, é toda uma declaração de princípios. Obviamente que não foram lá tratar dos assuntos que os deputados vão fechar, e são muitos, no Parlamento nos próximos 15 dias. Eu acho que foi mais uma oportunidade para o PS, Carlos César e o Primeiro-Ministro terem microfone aberto para dar ora estaladões à esquerda, ora estaladões à direita, recados ao Presidente da República pelo meio e, portanto, sim, tornou-se um partido arrogante e ao ataque. Eu ontem ouvi o Francisco Louçã, creio que aos microfones da TSF, a dizer que isto ainda vai ser bastante caro ao PS, porque as pessoas não toleram, mesmo entre os eleitores do PS, não toleram a ideia de uma maioria absoluta socialista. A minha pergunta é se se o Bloco está mesmo convencido disso, ou se esta é a única estratégia possível em ação ao ataque. Eu acho que o Louçã já tinha dito que esta estratégia de ataque direto do PS ao Bloco favorecia de alguma forma o Bloco se fizesse de morto, de alguma forma não indo ao repique dos ataques do PS. Essa estratégia não funcionou e a Catarina Martins de facto responde e tem de responder, porque a Lei de Bases de Saúde, se o PS não acusa o toque e não responde aos sucessivos recados e críticas, acaba por desaparecer, não é? Portanto, eu não tenho a certeza, como Francisco Louçã tem, que esta cavalgada do PS para a maioria absoluta seja prejudicial ao próprio PS, não acho. Eu tenho mixed feelings sobre isso, porque, por um lado, o PS está a ser muito hábil a virar contra os seus parceiros as resistências à esquerda. E acho que no caso da Lei de Bases da Saúde foi absolutamente hábil na questão dos professores, em que terraplanou a esquerda e a direita, mas no caso da Lei de Bases da Saúde é muito interessante a forma como o Bloco, fazendo fim-capé na questão das PPPs, o PS transforma isso na demonstração da irrazoabilidade do Bloco. Da partidarite. A expressão partidarite. É brutal. Porque temos que aturar uns senhores que andam sempre com a cartilha ideológica na mão, nós queremos resolver os problemas. Nós queremos resolver... Tu estás a achar que isso é prejudicial ao PS ou ao Bloco? Não, estou a dizer que tenho mixed feelings. Esta parte é prejudicial ao Bloco. Favorece o PS. O PS está a ser muito hábil em transformar esta questão de honra, aquilo que é um ponto de honra para o Bloco de Esquerda, a transformar numa demonstração da partidarite, da cegueira ideológica, da incapacidade de ceder para encontrar compromissos, porque o discurso do PS é: então não é melhor fazer-se uma nova lei de bases para acabar com aquela horrível lei de bases da direita, blá blá blá, mesmo que naquele ponto em concreto não chegássemos a acordo. Isto é uma demonstração da irrazoabilidade do Bloco, porque o PS quer apresentar-se como um partido razoável, moderado, preparado para ceder
defender a bem do interesse comum. Este ponto favorece o PS. Por outro lado, este nível de ataque destemperado do Carlos César aos que foram os parceiros da Geringonça, tendo em conta que nós sabemos, e sabemos porque as sondagens o dizem, que a esquerda em geral gosta que este acordo tenha acontecido. Os eleitores do PS, na sua generalidade, estão satisfeitos pelo facto deste acordo ter acontecido. E há até eleitores à esquerda para quem a existência, a necessidade da coligação é a garantia de que há de facto políticas de esquerda, e aí o discurso do Jerónimo de Sousa vai nesse caminho. Eles querem governar sozinhos para poderem fazer políticas à direita. Eu não sei se este ataque destemperado do PS àqueles que foram os seus parceiros até agora, numa governação que estava a satisfazer os eleitores de esquerda, se isto beneficia o PS. Não sei se o exagero... Não é para conquistar votos à esquerda, é para conquistar votos ao centro e à direita. Mas e, portanto, nesse sentido, tem de dar bicadas... Não sei se não poderá votos para a esquerda de eleitores que poderiam flutuar. Mas a conquista do PS terá de ser no centro e no centro-direita. E, portanto, estas bicadas à esquerda são fundamentais para sossegar, acalmar o eleitorado de centro e de direita. E, aliás, para conquistar o eleitorado descontente. Depois deste desvario ali com aqueles rapazes. E, aliás, para conquistar o eleitorado que continua a desaparecer do PSD. Pronto, e aí encaixa a pergunta seguinte que tinha para vos fazer, que é, chegamos ao fim da legislatura e contas que fizemos no fim de semana, nas várias propostas de lei que estão para ser aprovadas em reta final no Parlamento, há uma série delas, para não dizer a esmagadora maioria das importantes, para as quais o PS precisa do entendimento do PSD e, aparentemente, o PSD estará de boa vontade, digamos assim, para usar uma expressão que o Rui Rio usou na semana passada, para negociar com o PS, incluindo a Lei de Bases da Saúde. A minha pergunta, aberta mesmo, porque não tenho uma resposta para isto, é se isto, do ponto de vista do PSD e do eleitor do PSD, faz algum sentido. Estar de boa vontade é bom. Estar cheio de vontade pode não ser necessariamente bom. E aquilo que se vê é que o Rui Rio está cheio de vontade de ter alguma coisinha para mostrar. Porque, repara, ele candidatou-se há um ano e tal com aquela conversa de temos que fazer acordos de regime que consigam mudar aquilo que ao longo de anos o regime blá blá blá. Acordos que ele já tenha feito, houve 2 que valem 0. Bola. Descentralização e fundos comunitários. Bola. Descentralização foi um fracasso total, como aliás não podia deixar de ser. Fundos comunitários estão bloqueados. Fundos comunitários estão bloqueados e o acordo que eles fizeram foi vamos negociar para sacar o máximo possível. Bom, isto obrigadinho. Não há nenhum partido em Portugal que não estivesse de acordo em negociar o melhor possível para sacar o máximo de fundos comunitários, porque foi este o acordo que eles fizeram. Eles não chegaram a acordo nenhum sobre, sacando um bolo para Portugal, como é que esse valor se distribui. Eles não fizeram o acordo sobre isso. Só concordaram que vamos tentar ir buscar o máximo de fundos comunitários possível. Isto vale bola. E de 2 anos, praticamente, de liderança, o que é que fica? Para além da erosão total do desnorte em termos discursivos, da desorientação do PSD. É que nem sequer fica uma reforma, um princípio de reforma. O melhor que Rui Rio pode conseguir agora é pôr uma assinatura numa lei de bases da saúde. E, portanto, ele está mortinho de vontade de consegui-lo, fazendo com isso um extraordinário favor ao PS. Está assustadoramente dependente de António Costa. E António Costa, francamente, acho que dessas leis que nós escrevemos no sábado, que estão dependentes do PSD, eu acho que António Costa deve estar um bocadinho nas tintas para o facto de teres conseguir aprovar ou não. Acho que essa já não é uma prioridade para o Governo nem para o Partido Socialista, porque mesmo que não consiga ter a Lei de Bases da Saúde, ele já sinalizou que tentou com toda a gente e que se não conseguir a culpa é dos outros. E, portanto, acho que... E, aliás, se não conseguir, pode usar esse fracasso como justificação para coisas que é necessário fazer na saúde, mas que não se consegue porque não se conseguiu a lei de bases. Às forças de bloqueio. Voltamos à força de bloqueio ou deixem-nos trabalhar. Portanto, ele só tem que sinalizar aquilo que quer fazer numa próxima legislatura e já disse que quer verdadeiramente dar atenção aos serviços públicos, que é aquilo que mais preocupa as pessoas nesta altura. E depois, eu concordo com a Rosa, eu acho que o sinal que ele está a passar é sobretudo para o centro-direita, porque o centro-direita, entre imaginar uma legislatura em que ele continue dependente, seja do Bloco, do PC, que já estão classificados como partidarite pura e dura, e bloqueios a que se façam coisas mais estruturais, estão classificados assim pelo partido que governa o país. Portanto, o centro-direita, entre isto e ver um António Costa mais moderado, central e disposto a fazer coisas que não pôde fazer na primeira legislatura,
eu não tenho grandes dúvidas que vai haver imenso eleitorado de centro-direita que vai votar Costa e que prefere uma maioria absoluta. Acho que isso começa a ser clarinho. E eu não quero fazer prognósticos antes do fim do jogo. Acho mesmo que esta lei de bases da saúde corre sérios riscos de morrer na praia, como morreram as carreiras dos professores. Acho que dificilmente o PSD consegue um acordo, por mais que queira, por mais boa vontade, força de vontade, o que vocês quiserem, por parte de Rui Rio. O que vai chegar à discussão, se chegar a votação no final, no último dia dos trabalhos desta Assembleia, desta legislatura, é um diploma completamente Frankenstein, em que tem tantos contributos de tantas partes que não é uma lei de bases que agrade particularmente a ninguém. E aí, concordo com o que a Ângela disse, é a grande oportunidade de António Costa mostrar que tentou por tudo, à esquerda e à direita, fazer uma lei de bases, mas não conseguiu. O grande negociador foi a sua falha. E isso é um trunfo eleitoral ótimo. E depois, sobretudo... Esta negociação é win-win para o PS, para o Governo. Esta Não, negociação é win-win. Voltando à questão da arrogância que há bocado tu punhas, David, eu acho que essa, apesar de tudo, ainda é uma grande dúvida, porque António Costa às vezes espalha-se nas campanhas. Ele espalhou-se na campanha das legislativas em 2015. Carlos César não é a voz que ele deve deixar ampliar muito durante a campanha eleitoral, porque de facto a arrogância pode ter um efeito contraproducente e, portanto, a chave vai ser a postura que o próprio António Costa consiga manter na campanha. Se ele conseguir ser uma voz mais agregadora, mais distendida, mobilizadora, sem ser arrogante, isso é importante. Se ele se espalhar na campanha como se espalhou há 4 anos, isso pode ser fatal. Eu tenho mais uma dúvida, Para o mas objetivo da maioria absoluta. De resto, não há fatalidade possível. Eles têm noção do risco que a arrogância representa. A prova de que têm noção é que no discurso de António Costa, no final das jornadas parlamentares, mesmo no fim do discurso, ele avisa que o PS tem temos o dever democrático de sermos humildes, diz António Costa. E a pessoa ouve esta frase e pensa, opa, mas a frase... Não, mas a frase imediatamente a seguir é esta. Portanto, eu vou ler as duas frases como foram pronunciadas por António Costa. Temos o dever democrático de sermos humildes. Não podemos ignorar que há muitos problemas que continuam a necessitar de nós. Esse é o símbolo da humildade. Com toda essa humildade, Filipe Santos Costa e Ângela e Rosa, uma dúvida adicional sobre isto, e com esta podemos fechar este tema. Percebendo nós que este namoro com o PSD é, enfim, bastante tático, para não dizer outra coisa, ou conjuntural, até que ponto é que ele pode deixar marcas no PS? Ou posto de outra forma, há duas alas no PS, reconhecidamente. Há uma que hoje parece ser mais ou menos liderada por Carlos César e outra que era liderada por Pedro Nuno Santos, mas Pedro Nuno Santos desapareceu do mapa e a ala esquerda nunca mais se ouviu. Isto pode deixar marcas no Partido Socialista, tendo em conta que não são só eleições que temos à frente. Vai ser preciso fazer um governo, e se não houver maioria absoluta, quer dizer, vai ser preciso falar com a esquerda, ou com o Rui Rio, ou quem sobrar do PSD. Isto deixará... Isto pode arriscar deixar marcas, essa arrogância, se quiserem, dentro do partido. Talvez isso até explique parte desse clima de frieza e até de ausências na sala de que o Filipe falava. Quer dizer, é capaz de haver uma parte do grupo parlamentar que não se revê no tom e no discurso do atual líder da bancada. Ou isso, ou houve deputados que dormiram até mais tarde. Também pode ter acontecido. Essa é a versão benévola. Atenção, António Costa é suficientemente hábil para não ter feito o mesmo discurso de Carlos César. Houve ali uma divisão social do trabalho, aliás, seguindo a teoria muito marxista. Carlos César malha na esquerda, António Costa dá ali uns remoques à direita. Marxista é o pido bom, pido mau. Vai lembrar aquela... lembra a frase de Marcelo Rebelo de Sousa, porque ele diz, bom, nós conseguimos, agora até pode parecer que é fácil, mas no princípio ninguém achava que nós conseguíssemos e até houve quem achasse que eu era irritantemente otimista. E depois também dá um chega para lá ao PSD,
em relação a uma das grandes reformas estruturais que Rui Social. Rio reclama a cada momento, e ele diz, a direita anda sempre a reclamar reformas da Segurança Social, ela está feita, foi o nosso governo que a fez, em 2006 não precisamos... extraordinária. É ao mesmo tempo a arrogância e eu chega para lá. Não, e que foi crescer. Mas ele não bate na esquerda, ou seja, António Costa é suficientemente hábil para deixar esse discurso para Carlos César, da boca dele não saiu nada que a esquerda não pudesse, não saiu palavra nenhuma que ponha em causa negociações à esquerda se elas forem necessárias. Mas não será significativo que Pedro Nuno Santos neste momento esteja absolutamente calado sobre tudo o que é futuro e estratégia eleitoral do Partido Socialista? Bom, se tivermos em conta que ele tem comboios a desfazerem-se e transportes públicos em geral que não dão resposta à altura da grande revolução do preço dos espaços sociais, bom, se ele estiver a tratar desses assuntos já não está a fazer coisa pouca. Acho que isso não o impede nem o limita de assumir posições eventualmente divergentes. Agora, acho que o momento não é esse. Portanto, ele daqui até às eleições, e estando no governo ainda por cima, vai estar conectado com António Costa e depois se fará. E falando em buracos nos serviços públicos, Marcelo Rebelo de Sousa o Presidente apareceu esta semana dizendo algumas coisas sobre a execução orçamental de Mário Centeno. Pela primeira vez em já não sei quantos anos, porque perdi de memória, o país conseguiu ter um excedente orçamental num trimestre considerável, digamos assim, 0,4% do PIB. E a minha pergunta primeira é para a Ângela. O que o Presidente disse sobre a execução orçamental é uma crítica ou um elogio a Mário Centeno? Eu acho que, apesar de tudo, prevalece o elogio, e Marcelo explica porquê. Explica que é fundamental o controle do déficit ao ponto a que Mário Centeno está a levar, porque o que é que isso significa em termos de juros e de pagamento da nossa dívida pública. E, portanto, eu acho que o elogio é forte e é convicto. Depois, acho que ele diverge da intensidade com que Mário Centeno controlou a despesa pública e diverge, eventualmente, das prioridades, das opções do governo. Porque quando ele menciona quais são as duas grandes debilidades da política orçamental do governo, ele fala dos serviços públicos e fala das despesas sociais, e também refere a questão da intensidade. Ele diz que o governo escolheu fazer isto com grande intensidade. Portanto, tu aí percebes que ele pode ter divergido do governo em 2 pontos. Não era preciso ir tão longe. Se Pedro Passos Coelho foi além da Troika, dá a impressão que estes também foram além do que era preciso. Essa ideia o Presidente da República deixa no ar. Posso ser venenoso? Podes, parece um elogio a um governo de direita. Ou seja, as críticas que ele faz são críticas que normalmente se fazem a governos de direita. Sim. Ponto 1. E ponto 2. Pode-se ler na crítica de que, porque isto pode haver aqui um problema, porque no fim do ano é que costumam ser descativadas as verbas. Exatamente. E tal, mas este ano vai estar em gestão. Isso tem implícito o reconhecimento que o Governo não vai agir eleitoralmente, com eleitoralismo, ou não, ou limá-lo. Não, eu acho que ele pode... Não, eu acho que ele reconhece que há uma certa gestão eleitoral do orçamento, porque, repara, um dos grandes trunfos que o Governo vai jogar é o déficit zero. Não é? Portanto, este governo entrou em cena... Não é o eleitoralismo pelas contas certas, não é? Não é o eleitoralismo porque gasta mais. Não. É eleitoralismo porque quer tanto ter as contas certas certas como nós numa comissão política que há uns tempos chamámos-lhe eleitoralismo de rigor. De rigor. Mas é exatamente isso. Porque este governo entrou em cena com a aura de quê? De irresponsável, não é? Portanto, qual é a grande preocupação de António Costa até ao fim da legislatura? É passar a ideia de que é o responsável, é o voto responsável. É a confiança. E, portanto, eu acho que Marcelo está a apontar para aí, está a dizer, ok, vocês precisam de ficar no boneco como o governo que, sendo da esquerda, sendo apoiado pelo Bloco e pelo PC, conseguiram aquilo que, se calhar, o governo de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas tivesse continuado, também conseguia. Portanto, não ficaram aquém naquilo que era decisivo para que Portugal vingasse na cena europeia. E, portanto, esse é o eleitoralismo que Marcelo vislumbra na estratégia orçamental deste governo. E depois diz, a falha é que, em pelo menos 2 áreas, serviços públicos e despesas sociais, ficámos aquém de onde devíamos ter chegado. Portanto, eu acho que, apesar de tudo, há uma crítica de eleitoralismo na gestão do orçamento, mas há um elogio que Marcelo não consegue fugir dele. Ele diz várias vezes, é ótimo ter as contas certas, é ótimo a baixa de juros, é ótimo cumprir o déficit. Portanto, ele não consegue fugir e depois fica ali um bocadinho a meio caminho. Tem sido, aliás, essa a estratégia de Marcelo Rebelo de Sousa na relação com o governo. Mesmo quando critica, nunca critica de forma demolidora. Rosa. Bom, a minha dúvida é a eficácia das críticas do Presidente e o grau de amplificação que elas podem ter. E servem para quê?
Aparentemente para preencher o vazio, porque mais ninguém falou sobre a execução orçamental senão o Presidente da República. Aliás, ontem, na terça-feira, o Presidente vem falar sobre a independência, vem dizer que ligou à Procuradora-Geral da República para garantir a independência do Ministério Público, a um dia de se discutir no Parlamento propostas, sobretudo do PSD, mas também do PS, que fazem uma recomposição do Conselho Superior do Ministério Público, e, portanto, parece que há no Presidente uma espécie de marcação cerrada da agenda onde não há mais ninguém, não é? Obrigada por ter respondido por mim, mas não era isso que eu estava a dizer. Eu estava a dizer que a minha dúvida é, perante um governo que está a toda a velocidade, a todo o gás, em campanha eleitoral, sem uma oposição à direita e calando os parceiros de esquerda. Que eficácia, é uma dúvida metódica, que eficácia tem esta, que impacto podem ter as palavras do Presidente, que, como a Ângela disse, também não são de ataque frontal e de arrasar. E nem podiam ser, no papel em que ele está. E, portanto, o que me preocupa é se é o tempo só que vai travar esta escalada do PS. Pura e simplesmente, voltando um bocadinho atrás de um assunto que caiu, um destes sinais de soberba, mais do que arrogância, de soberba do PS, é aquilo que foi feito em nome passando por cima do nome de um dos fundadores do PS, António Arnaud. Não falámos nesta coisa que quando tu me apresentaste como especialista em esquerda e em herdeiros, eu tenho aqui a parte dos herdeiros. De facto, quando tu vês o neto António Arnaud dizer, com o caminho que está a levar, a Lei de Bases da Saúde, invocar o nome do meu avô pode ser apropriação, usurpação de nome. Isto é um crime. Eu perguntava se não há uma divisão no PS, se isto não cria uma divisão dentro do PS. Mas também não sei esse PS onde está. Porque o neto do António Arnaud é da Juventude Socialista, não é um quadro do Sim, Partido há Socialista. uma ala esquerda no PS, não é? Mas Manel Alegre falou deste assunto da Lei de Bases, mas está calado, sei lá, há um mês, não é? Não sei. Portanto, quem é que é a voz da oposição a esta escalada do PS? Porque se não houver, e se as palavras e a eficácia das palavras do Presidente da República for pequena ou nula, isto é um passeio no parque até à maioria absoluta. Mas o que o Marcelo disse, no fundo, ele identifica-se com aquilo que as pessoas dizem na rua. Eu acho que as pessoas aplaudem a disciplina orçamental do Governo e queixam-se dos serviços públicos e da falta de dinheiro para os mas serviços com a diferença sociais. é que as pessoas Marcelo, que estão mais na uma rua vez... não promulgam orçamentos, não é? E o Presidente da República promulgou-os, identificando alguns sinais. Não podia deixar de o fazer, ou lá nem havia caso Não estou a dizer o contrário. O que eu estou a dizer é que é uma parte do sistema. E quando Marcelo aponta estas dificuldades, ele próprio as identificou, salvo erro, no segundo orçamento. A ideia de que os serviços públicos e o investimento público estava nos níveis mais baixos dos últimos anos. Mas, de facto, este é o assunto. O PS tem alta e é um bocadinho chocante ver Mário Centeno a dizer, como disse numa entrevista à TVI, que o SNS está ótimo, está muito melhor do que estava em 2015. Em 2015 tínhamos acabado de sair de um resgate financeiro, portanto também era melhor que não tivesse melhor. Agora, ele fala da injeção de milhões, eu por acaso, não sei como, eu choquei aqui com um relatório, que foi o relatório da Comissão Europeia, em fevereiro deste ano, depois da 9ª avaliação pós-programa de ajustamento. E dizia textualmente isto: espera-se em 2019 uma poupança de 236 milhões no setor público, cerca de metade do lado da saúde e da educação. Portanto, o Governo assumiu perante Bruxelas quais eram os dois setores onde ia verdadeiramente travar. Portanto, como é que agora Mário Centeno aparece em campanha eleitoral a dizer não, isto está muito melhor, só injetámos milhões, contratámos imensos médicos, quer dizer, estou a contratar às pinguinhas e em estado de emergência quando percebem que as falhas são absolutamente insustentáveis do ponto de vista social. E já ninguém fala na justiça. Como? Parece mesmo um governo de direita pelas críticas que se vão ouvindo. Sim. Filipe. Não, o que me faz impressão neste caso, eu ouço essa catadupa de dados e tenho razão para falar disso, porque tive horas a ouvir dados debitados sobre a excelência desta governação. E atenção, deixa-me só fazer um parênteses. O PS não tem só a responsabilidade e as contas certas para apresentar como bandeira eleitoral.
Há aqui um caso robusto, há o aumento do emprego, há a reposição de rendimentos, há o alargamento de prestações sociais, há o crescimento económico, ou seja, tudo isso é verdade. Atenção. Por outro lado, temos a questão dos serviços sociais, dos serviços públicos. Aliás, e no caso da saúde é muito evidente, porque vê-se o mesmo que se vê em algumas outras áreas, que é das duas, três, ou falta de recursos, e de facto a torneira está a fechar, mas depois isso não bate certo com aqueles números todos que nos dão de aumento de transferências, ou há uma péssima gestão de recursos, pode ser essa a hipótese, ou há simplesmente incapacidade de planeamento. No caso da saúde, aquilo que estamos a ver são tudo rupturas anunciadas. São tudo rupturas anunciadas. E depois vemos o que se passou com as maternidades. Esta questão das maternidades de Lisboa, há que tempos que se sabe que há falta de médicos, há que tempos que se sabe que o Estado demora demasiado tempo para contratar médicos e depois muitas vezes eles acabam por desistir, mas depois em estado de necessidade a resposta do Governo é sempre a mesma. Primeiro, a culpa é do mercado. Faltava obstetras, depois percebeu-se que não faltam obstetras, faltam anestesistas, mas depois percebeu-se que os privados contratam anestesistas. O Ministro das Finanças, aliás, não fecha a porta que haja falhas na gestão dos meios, porque ele diz uma coisa engraçada, ele diz qualquer coisa do género. Injetámos milhões, se não deu para tudo, tem que dar, ou tinha que dar. Portanto, ele dá a ideia de que eu injeto o dinheiro. E eu não ponho de parte que seja essa a hipótese, porque de repente, voltando à questão das maternidades, de repente, em estado de emergência, o Estado contrata de um momento para o outro 49 médicos, dos quais 26 vão para as maternidades de Lisboa. É verdade que precisam de 40, 26 não chegam, mas quando eles vão entrar ao serviço daqui a um mês. Sim. Portanto, isto não tem que demorar um ano. Não há falta de médicos. Se calhar há mesmo... E tu, no caso das infraestruturas, viste a mesma coisa. Já falámos disso aqui. Há um ano, praticamente, que se sabia... Bom, há que tempos que se sabe que a oferta de transportes públicos está em ruptura. Há um ano que se sabe que vai haver a redução do preço dos passes. Isso vai provocar mais procura. Se a oferta já era má, ainda vai estar mais pressionada pela procura. Ninguém foi capaz de fazer coisa nenhuma a tempo de dar resposta. Isto são déficits gravíssimos de gestão e de planeamento. E não é de gestão dos hospitais. Deixa-me acabar, Rosa. E não é em áreas excêntricas ao core business do Governo, ao mainstream do Governo. É porque os transportes públicos, o Governo todos os dias fala da descarbonização da economia. Se acha isso tão importante, já tinha que ter investido nos transportes públicos há mais tempo. O Governo todos os dias fala na necessidade de inverter o declínio demográfico e nem maternidades para se ter bebés conseguem ter abertas. Desculpa, Rosa, só queria acabar com esta ideia. Quando Mário Centeno chuta a bola para a dificuldade ou a má gestão dos hospitais, é uma falácia. Porque Mário Centeno promulgou a questão da redução para as 35 horas na função pública e estávamos todos carecas de saber que era o problema que afetava sobretudo a saúde. Esta é a sequela da introdução das 35 horas no Sistema Nacional de Saúde, no Serviço Nacional de Saúde, e que não funciona. E só lembrar uma coisa, há uns anos, em pleno governo, penso que Passos, Portas, havia a ameaça de encerramento da maternidade Alfredo Costa e houve um levantamento nacional contra esse. Eu não entendo mesmo o silêncio da sociedade portuguesa quando se está perante o risco de atendimento das urgências às grávidas em Lisboa, com um sistema rotativo nas maternidades, mas também no Porto. O Porto também não tem possibilidade, no verão, prestar assistência às grávidas. E ainda mais que vêm de Viseu. Agora, imaginem que estado estarão as coisas fora de Lisboa e do Porto, que apesar de tudo ainda será onde corre razoavelmente. Mas parece absolutamente pacífico. A esquerda é melhor a fazer oposição, confirma-se, e a direita a fazer oposição não existe neste momento. Eis uma conclusão para esta Comissão Política. Eu vou seguir para o capítulo final do episódio de hoje, digamos assim, o que não nos sai da cabeça. A mim não me sai da cabeça a imagem de pai e filha, deitados de bruços, unidos pela mesma t-shirt, à saída da cidade mexicana de Matamoros, quase a pisar solo norte-americano. Os dois, pai e filha, Oscar e Valéria, vinham de El Salvador, mas não conseguiram chegar a solo americano.
O sonho americano definitivamente não foi para eles. A imagem, trágica, ilustra a polémica destas semanas sobre a forma como são tratados, ou não são tratados, os que procuram refúgio nos Estados Unidos, incluindo as crianças. Filipe, e a ti, o que não te sai da cabeça? Olha, não me sai da cabeça um assunto relacionado com essa imagem de que tu falas. Há uma enorme polémica nos Estados Unidos, mais uma vez desencadeada pela Alexandria Ocasio-Cortez. Ela consegue tocar nos nervos dos republicanos como mais ninguém consegue, e só por isso já merece a minha admiração. Ela disse por estes dias, ela denunciou a existência de campos de concentração em território americano, na fronteira sul, na fronteira com o México. E não é por acaso que ela usou a expressão campos de concentração em vez da mais açucarada expressão centros de detenção. Campos de concentração têm um peso, é uma chapada ouvir esta expressão. Imediatamente os republicanos lançaram a confusão total, confundindo campos de concentração com campos de extermínio e com o Holocausto. Atenção, os campos de concentração são locais onde pessoas são detidas sem julgamento, sem acusação e, portanto, sem hipótese de defesa, por tempo indeterminado e em condições infra-humanas. Isto é um campo de concentração e isto é exatamente o que há na fronteira dos Estados Unidos com o México. Centenas armazenados onde deviam estar dezenas, milhares onde só cabem centenas de migrantes, sem condições de humanidade básicas, nem condições sanitárias. Esta semana circularam imagens em vários jornais americanos e depois nas redes sociais de uma responsável dos serviços de imigração numa audição em tribunal a explicar que eles não garantem sequer condições mínimas de higiene, nem sabão, nem escova de dentes às pessoas que lá estão detidas, porque a lei não obriga a dar-lhes sabão ou escova de dentes. E, curiosamente, pelos vistos, a lei também não obriga a dar-lhes condições para dormir. Se o ser humano não dormir, morre. E aquelas pessoas dormem no chão, com uma manta de alumínio por cima, em pavilhões onde a luz nunca é desligada, 24 horas por dia. E é isto que temos no país de Donald Trump. Era uma vez o sonho americano. Ângela Silva, ela não lhe sai da cabeça o sonho português. Ângela. Olha, eu aterro na pátria e então o que não me sai da cabeça, não, eu parei aqui numa expressão que fala de desigualdade máxima mantida. É uma expressão escrita por Alberto Amaral, coordenou um estudo da Fundação Belmiro de Azevedo sobre o acesso ao ensino superior. E o que é a desigualdade máxima mantida? Bom, é a conclusão de que os alunos das famílias mais pobres e com menos estudos continuam a não conseguir entrar nos cursos com notas mais altas. Há um exemplo particularmente expressivo na área da saúde, é que 73% dos que entram em medicina são filhos de pais que estudam no superior. E 73% dos que entram em enfermagem são filhos de pais que não chegam ao ensino superior. E pronto, isto remete-me para o discurso do João Miguel Tavares no 10 de junho. De facto, o elevador social em Portugal continua avariado e num tempo de geringonça de governo de esquerda e de partidos no poder com preocupações alegadamente mais sociais do que a direita, é ainda mais chocante. Para aligeirar, ou talvez não, a Rosa não lhe sai da cabeça. Até me sinto mal, mas, mas é o país que temos. Há uma secretária de Estado da Justiça que eu confesso que não conhecia, mas passei a conhecer e vou seguir atentamente. Ela chama-se Anabela Pedroso e... Muito prazer. Muito prazer, mas vou segui-la atentamente porque brindou-nos nesta legislatura com uma frase ótima e que basicamente foi questionada pelos verdes no Parlamento sobre as dificuldades e as filas de espera para fazer o cartão de cidadão. Ela conclui uma coisa extraordinária. O problema é que existem cidadãos e concentram-se, têm uma estranha mania, a generalidade dos cidadãos tem a estranha mania de optar sistematicamente por se dirigir aos balcões à mesma hora e é antes da abertura dos serviços. Chama-se isto uma incapacidade de ver a realidade, porque obviamente as pessoas concentram-se porque os serviços não atendem, não têm senhas suficientes, não resolvem o seu problema e portanto fazem madrugadas altas. Eu fico-se este nome, Anabela Pedroso, porque isto não foi uma resposta que lhe saiu apanhada de repente por um jornalista à porta de qualquer coisa ou depois de horas de uma comissão de inquérito. Não. Isto foi uma resposta dada por escrito aos partidos verdes. Portanto, ela pensou, se calhar até deu algum assessor para ler e achou que estava porreiro. Estava porreiro e pronto. A minha conclusão é que
há uma Maria Antonieta em cada um de nós e despertou violentamente na Secretária de Estado da Justiça e que descobre que o povo é uma chatice e se não querem cartões de cidadão, olha, como um brioche, basicamente. Foi então em beleza que acabámos esta comissão política, precisamente com a ajuda e edição multimédia da nossa Joana Beleza. A ilustração foi do Tiago Pereira Santos e é com chave de ouro que acabamos, desta vez inspirados pela dúvida existencial sobre quem aprova a Lei de Bases da Saúde. Pai da criança. Quem será? Até para a semana. É preciso que a criança tenha maternidade onde nascer. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança, eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança.